Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Hoje, dia 15/11/2020, proclamação da República e também eleições brasileiras. Vote com consciência, saiba o que você está fazendo, pesquise o seu candidato, não vá simplesmente pela maioria ou pela minoria, faça você mesmo as suas escolhas. Na dúvida, se você não tem ninguém que te representa, vote nulo. Luciano, meu voto nulo vai para o que está na frente. Não vai, essa lei foi derrubada em 1997. Voto nulo é voto nulo. Acabou. Você está deixando claro que não tem representante no pleito, tá bom? Maravilha. Bom, pessoal, então vamos lá. Agora 10h18 local, 11h18 Brasília. Começamos o nosso trabalho. Seja muito bem-vindo ao nosso programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos. Para participar do grupo fechado em ações e aulas particulares, entre em contato pelo número na sua tela. Lembrando, todas as análises são de cunho educacional. Não sou analista de valores imobiliários ainda. Já estou fazendo o curso preparatório e pretendo 2021 já começar com a carteirinha de CNPIT na mão, tá? De toda forma, todas as análises são de cunho educacional, não devem ser seguidas e replicadas ou tomadas como base, tá bom? Maravilha, pessoal. Bom, então vamos lá. Começando aí pelo nosso Ibovespa, que simplesmente teve a semana com o maior volume da história. Essa semana nós movimentamos 151 bilhões de reais. Bilhões, cara. A última semana tinha sido a semana de março, onde a gente movimentou 140 bi, que foi o fundo do mercado, né? Ó, bem aqui, ó, o fundo do mercado. E agora nós estamos aí com essa movimentação. E o que é que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui o seguinte: mercado rompendo esse topo aqui, nós temos um monstro pivô e que leva o mercado para o topo histórico. Ponto. É isso, tá? Então a gente tem aí uma movimentação muito bonita no gráfico semanal. No gráfico diário aqui nós temos uma puxada, temos uma correção e estamos aqui com 9,3 de compra armado para acionar na segunda-feira, caso rompa a máxima de 104.723. Beleza? Então rompeu aqui, nós temos aqui um pivô sendo desenhado, que é este aqui, ó. Fundo, topo, fundo, não chegou nem a corrigir no 38.2 e agora rompendo 105.758 a gente tem alvo em 113.404, beleza? 113.404, então movimentação bem interessante aí no nosso Ibovespa, tá bem forte o índice Ibovespa, tá bom? BOVA11 é exatamente a mesma leitura, tá? Exatamente a mesma leitura. Me incomoda bastante esses gaps aqui no BOVA11. Acho que pelo menos um deveria fechar aqui no 97. Mas é aquilo, né? O mercado é soberano, ele faz o que ele quer, não o que a gente quer. O índice financeiro rompe essa LTB. Nós temos aqui no gráfico diário um baita de um W aqui que já traz o mercado direto a 11.377. Então acredito que ali vai ser o primeiro ponto. E aqui também temos um pivô e um 9.3 no gatilho para ser acionado, tá bom? O dólar futuro no gráfico semanal veio bater aqui essa parede baixa do canal. No gráfico diário deixou aqui um 9.3 de venda, tá? 9.3 de venda, isso aqui é uma estrela cadente, então o dólar ele mostra que caso acione isso aqui ele pode correr para 5.322, tá bom? O índice futuro trabalhando em alta, caso rompa esta máxima aqui de... Deixa eu ligar meu imã aqui. Caso rompa essa máxima de 106.392, 395, né? A gente tem um espaço amplo para correr, pessoal. Primeiro alvo vai ser justamente aqui, ó, 103.630, que é o alvo do Ibovespa. E é esse fechamento desse gap aqui, ó, que está aberto até hoje, tá? Tá aberto até hoje. Então não duvido o mercado dar mais essa puxada aí de quase 10 mil pontos, tá? Então, olho no lance aí no índice futuro, principalmente as bandas estão justapostas aqui, pode ter uma correção essa semana, coisa e tal, mas realmente o movimento tá para cima, tá? Legal. Vamos falar das commodities, o boi gordo. Vamos só colocar aqui a movimentação semanal, pessoal, só para a gente poder acompanhar como que foi a movimentação na semana, né? Tivemos aí o Ibovespa subindo 3,76, BOVA11 3,75 e FNC 6,71, dólar futuro subindo 1,70 e índice futuro subindo 3,90, tá?
Nas commodities temos aí o boi gordo caindo 1,55 na semana. Temos aqui uma ideia de topo, tá? Temos aqui um fundo de topo mais baixo que o anterior, só que aqui no gráfico diário acionou um PCzão de compra aqui nesse martelo. Então eu não faria nada agora, tá? Eu não faria nada, realmente o mercado deu um movimento muito forte na quinta-feira, mas na sexta-feira já devolveu tudo. O milho trabalhando em uma semana altista aí de 0,64, já é a quarta semana de lado, parece estar fazendo uma correção aqui no tempo, né, que é quando a média de 9 começa a encostar no preço. No gráfico diário que nós estamos num canalzinho de baixa, eu entendo que o milho vai vir buscar essa parede baixa do canal aqui, e boa, vamos acompanhando. O DI trabalhando em alta essa semana de 0,89, DI se segurou bem na média de 9 períodos. Nós temos aqui um 9,3 de compra caso rompa essa máxima essa semana, tá bom? No gráfico diário, o mercado deu ali uma estrela cadente na sexta-feira, bateu no 502, que é justamente a resistência, e desceu, né? Então ali nós temos uma sinalização de que o mercado encontra ali uma resistência mais forte. O ouro trabalhando em queda de 2% essa semana, veio afetar a média de 9 períodos, vale frisar que ele fez isso daqui outrora. Então, e aqui no gráfico diário nós tamos o que? Deu esse rara-meia aqui, voltou na média, nós temos aqui um 9,3 de venda caso perca essa mínima. Muito parecido o gráfico com o próprio dólar, tá bom? Então bastante atenção no ouro, que se ele perde essa mínima aqui, ele pode escorregar com mais pressão, tá bom? Falando aí das blue chips, pessoal, Ambev, essa semana foi com foguete, alvo 15,79 está indo, e na sexta-feira já acionou 9,3 de compra, alvo 15,79 e está indo. B3SA3 bateu na média de 20 no gráfico semanal, desceu de novo, estamos aqui num cenário de consolidação. Eu particularmente acredito, pessoal, que o mercado está desenhando uma casinha aqui. Como assim? Ó? Nós temos aqui esse movimento, ó. Ombro, cabeça, ombro, e a neckline é justamente o 58,50. Então, mercado rompendo isso daqui, B3SA3 corre aí para 60 e... Cadê meu outro ponto? Tá certo. 66,22 seria o alvo, tá? 66,22. Então, ficar de olho. Desarme esse movimento aqui se o mercado vier buscar aqui de novo esse fundo de 50,38. Mas deixou o martelo aqui na sexta-feira, rompeu falsamente o 53,41. Então, tá com pinta aqui que na segunda-feira, se correr para cima, vai montar esse ombro, cabeça, ombro invertido. E muito bonito por sinal, porque vem de um movimento baixista, corrigiu aqui no gráfico semanal. Então, seria um movimento muito bonito para continuar a ascendência, tá? Banco do Brasil largando uma estrela cadente no gráfico semanal numa região de resistência, porém nem tudo são mágoas. Por quê? Se o mercado ele consegue romper esse 3482 aqui, nós vamos ter o que, pessoal? No gráfico semanal um pivôzão, no gráfico diário, aliás, um pivôzão, e no gráfico semanal um acionamento do 9.1 de compra, provável abertura da banda de Bollinger, além de um rompimento de pivô aqui no gráfico diário. Então seria um movimento muito bonito acontecendo aí, que projetaria aí o Banco do Brasil 37,63, 39,91, quiçá até os 41,64 para fechar esse gap que está aberto aqui, beleza? Bradesco, essa semana subindo 15,47, impressionante. 15,47, rompendo 24,62, vai confirmar o rompimento dessa congestão aqui que nós estamos, e aí, amigo, aí é foguete desgovernado até 27, 29 reais, tá? E vale frisar que ali naquele 29 reais, fecha esse gap que está aberto aqui de 28,45, tá bom? 28,45 já fecha aquele gap ali. Intermédica subindo 0,87 essa semana, nós temos aqui uma couple handle no semanal, ó, o mercado ele vem no movimento altista, deu a paulada para baixo, voltou, fez uma correção. Rompendo esse 76,49 confirma, nós vamos ter uma couple handle no semanal, que nada mais é do que um pivô, que projeta lá em 123,60. No gráfico diário aqui nós tivemos uma movimentação linda na quinta-feira que acionou o PC de compra, foi avisado isso lá no grupo fechado, e na sexta-feira deu essa paulada para cima com esse volume gigante. Itaúsa indo com tudo para o movimento de 11,16, rompendo esse 11,16 o mercado ele dá uma esticada maior. Vale frisar, pessoal, que Itaúsa e Itaú se moveram muito forte essa semana, tá? Banco do Brasil ficou para trás todos os outros bancos, então bastante atenção que Banco do Brasil pode ser o próximo cavalo aí na parte dos bancões, tá? Aproveitando o momento, pessoal, convido a todos para entrar lá no grupo fechado. Deixa eu abrir aqui o Telegram.
No grupo fechado eu passo o tempo todo fazendo análises durante o pregão para a galera. Então sempre um conteúdo muito bom, inclusive agora a planilha de operações está indo em formato Google Planilhas, então tá bem legal. Essa daqui é o grupo fechado. Eu passo o tempo todo fazendo análise. Ontem eu fiz um monte dei uma aula para a galera sobre macroeconomia e tudo mais, então sempre muito legal. Passo bastante tempo fazendo análise aqui para o pessoal, mostrando o que eu estou vendo, o que está acontecendo, qual é o setup, a explicação, realmente numa forma de ensinar, pessoal. Eu não passo call aqui, nem nada de compra aqui, vende aqui, stop aqui. Não. Aqui realmente eu procuro ensinar o pessoal a fazer a análise do mercado e tomar a melhor medida conforme o cenário, tá? Então te convido a entrar aí no grupo fechado, R$ 59,80 mensal, o grupo fechado mais barato do Brasil, e olha que eu entrego coisa pra caramba. Além das análises diárias, tem o vídeo de fechamento, tem o giro matinal que eu faço de manhã, tudo isso é iniciativa gratuita, né? Aí tem ali as análises que eu faço para o grupo fechado o dia todo, é exclusividade deles. Tem a planilha de operações, tem as aulas mensais, que só as aulas por si são um curso à parte. A última aula de long short foi simplesmente sensacional, simplesmente sensacional. Tem o site meu onde a galera pode fazer as aulas e tudo mais, pretendo colocar exercícios lá para a galera ir aperfeiçoando nessa parte educacional mesmo. Então eu entrego muita coisa pelo valor literalmente simbólico nesse grupo. Então eu te convido a entrar no grupo fechado. É só mandar mensagem para mim, o link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Maravilha, 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 maravilha. Então vamos lá, Itaúsa já falamos. Itaú tá rompendo um topão aqui. Itaú é o seguinte, pessoal, deixa eu até limpar esse gráfico aqui. Nós temos aqui um monstro pivô, tá? Nós temos aqui um monstro pivô, ó. Topo, fundo, topo. Mercado rompeu essa máxima essa semana. O mercado confirma esse rompimento e o próximo alvo de Itaú é nesse topo aqui, ó, lá em R$ 34,00, tá? Em R$ 34,00. Então é uma movimentação muito forte. Vale frisar que essa foi a semana com maior volume na história do Itaú, tá bom? Então o Itaú aí tá com uma cara de que vai dar porrada com vontade. E vale chamar a atenção que ele corrigiu com redução de volume no gráfico diário. Então um movimento lindo do Itaú, lindo. JBS, deixando 9,1 no gráfico semanal, continua travado numa consolidação. No gráfico diário aqui ele veio e bateu o primeiro alvo, continua com o alvo em 23,45 simetria em V e vamos que vamos. Lojas Renner subindo 9% essa semana, chegou a subir mais, deu um falso rompimento da resistência, então bastante atenção nisso, tá bom? Deu um falso rompimento da resistência, esta resistência aqui, beleza? E até dessa, né? O mercado ele não conseguiu passar de nenhuma das duas resistências. Então aqui no gráfico diário nós temos o 9,2 de compra no gatilho para ser acionado aqui caso rompa essa máxima. E aqui na Lojas Renner o mercado ele tem um espaço giga para andar, né? Tem um espaço gigante para andar mesmo. Então deixa eu colocar aqui uma cor diferente, ó. Aqui seria a entrada no 45,98. E o stop seria aqui, o stop técnico nesse caso, né? E o alvo nessa situação, fazendo uma projeção aqui de FIBO, nós teríamos como 54,4, 54,20. Então um movimento muito bacana aí. Magazine Luiza, 8% de queda essa semana, movimento muito forte, deu falso rompimento do topo anterior, desceu. No gráfico semanal nós temos aqui um engolfo de queda, então bastante atenção. No gráfico diário tá trabalhando aqui no LTA, para baixo 23,88 tá chamando, tá? Chama atenção a redução de volume nesse movimento, então por enquanto é só um movimento corretivo aqui no gráfico da Magazine Luiza e vamos acompanhando essa semana. Petrobras subindo 14,60%. E Petrobras, pessoal, é o seguinte. Petrobras, além de ter enrolado muito quem está vendido a descoberta em call, nós temos aqui um monstro pivô que está querendo vir e ser acionado. Tá? Então, se romper esse 23,88 aqui e confirmar, obviamente, nós temos aqui um monstro pivô que tem alvo lá em R$ 32,00. Tá? Em R$ 32,00. Então é um movimento muito forte aí da Petrobras que está se desenhando, beleza? Que está se desenhando. Legal. Suzano, essa semana subindo 4% aí, teve indicação de bancão gringo, né? Suzano ela tem uma resistência muito forte aqui, nessa casa aqui dos... Ó, cadê? Deixa eu ligar o imã aqui, pronto. Ali.
Ó, nessa casa dos 54 é uma resistência muito forte, passando dali é que o negócio pipoca mesmo, tá? No gráfico diário aqui, nós estamos numa consolidação, trabalhando entre suporte e resistência, não vejo nada para fazer. Vale 3, essa semana ficando de lado, muito de lado mesmo, largou 9,4 de compra no gráfico semanal. Faltou a confirmação, na verdade confirmou, né? Confirmou esse pivô aqui de 63,89, tem alvo lá em 68 e 69, o stop técnico está aqui no fundo anterior. VEG caindo 1,35 essa semana, deixando ali um sinal de topo, é um enforcado no gráfico semanal. No gráfico diário o ativo está consolidado, nada para fazer aqui, tá? Vale chamar a atenção, pessoal, deixa eu ver como é que está o OBV dessa turma aqui, né? Na VEG está para cima, na Vale levemente de lado, mas está flat praticamente. Na Suzano deu uma boa embicada, mas totalmente consolidado. Na Petrobras já está fazendo pivô e indo com força. Magazine Luiza desceu e desceu com vontade. Muita atenção na Magazine Luiza, porque ela está com um cara que vai perder esses 23,88 seguindo o OBV. Lojas Renner subiu e subiu forte. JBS deu uma quicada, tá condizente com o movimento. Itaú subiu muito forte, Itaúsa subiu muito forte, Intermédica também, Bradesco tá com divergência, muita atenção nessa movimentação do Bradesco, tá? Banco do Brasil chegou a romper o topo anterior, tá bem condizente, B3SA tá numa descendência forte e Ambev rompeu o topo anterior, tudo certinho, só rompeu o outro topo e seguiu o baile, beleza? Maravilha! Pessoal, vamos falar do mercado lá fora e a gente volta para fazer os pedidos da galera do Telegram, tá? Então, vamos lá. Cadê? Tá aqui. Então, vamos lá, pessoal. Falando do mercado lá fora. Deixa eu mudar isso daqui. One Week, One Day. Tá aqui. Então, no semanal, o dólar, ele deixa ali um sinal, né, muito relevante no suporte e nessa LTA, tá? No gráfico diário, idem, né? Mas é aquilo, a movimentação ali na média de 9 períodos é a mesma. Então a leitura do futuro e do mercado à vista é a mesma, beleza? O EWZ essa semana subindo aí 1,82%, subiu menos do que na semana anterior, mas realmente teve uma movimentação muito interessante, tá? O volume essa semana foi muito alto, né? E no gráfico diário aqui nós temos o 9,3 no gatilho para ser acionado. Rompeu isso daqui, essa máxima, nós temos o 9,3 de compra que veio quicar justamente na média de 9 períodos. O SP500 trabalhando em alta de 1,36%. É o novo topo histórico no S&P, tá? É o novo topo histórico nele. E, o S&P é um doji, no gráfico diário tá com pinta de novo teste aqui de 3.600, 3.650 por ali. E boa, tá, por enquanto, apesar de no gráfico semanal deixar um candle de dúvida, no gráfico diário eu continuo vendo movimento ascendente ali, tá? Dow Jones, exatamente a mesma visão, tá? Exatamente a mesma visão. E o Dow Jones, ele fez nova máxima histórica intraday, mas em fechamento ainda não, né? Em fechamento ainda não. E vale frisar que aqui no Dow Jones, se ele rompe essa máxima essa semana, vai andar e vai andar forte. Nasdaq está trabalhando aqui num triângulo no gráfico diário, né? E boa, não vejo nada para fazer. VIX essa semana caindo mais 7%, semana passada já tinha caído 34%. VIX está com toda a cara de vir beijar 20 e quiçá 18 e 20 para fechar o gap. O DXY essa semana trabalhando em alta de 0,57, nós temos aqui um Harami, tá? Numa região de fundo, então bastante atenção nessa movimentação do DXY. O índice emergente bateu o alvo de FIBO no gráfico semanal e está indo firme e forte, né? Já está numa região aqui. Entendo que o próximo alvo do índice emergente é justamente aqui 52,50 nas máximas lá de 2017, tá bom? O petróleo essa semana trabalhando em alta de 7,59. Nós temos aqui um ponto a ser vencido, que é justamente esse topo aqui, tá? Que é onde está o segundo alvo de FIBO. Rompendo ali, aí o petróleo ele tem um espaço amplo para andar. Será que vai ser esse movimento que vai desengatar a Petrobras e tudo mais? Só que aí a gente começa a pensar no cenário macro, né?
o petróleo subir, você teria que aumentar a demanda, o consumo. Então são várias vertentes aí para serem analisadas. No gráfico diário, bateu o primeiro alvo de FIBO, está corrigindo na média de 9 períodos, tudo certo e tudo tranquilo. O ouro, pessoal, essa semana trabalhando em queda aí de 3,36%, está lateral. Chama atenção aqui que já está querendo cruzar as médias para baixo, então muita atenção nessa movimentação do ouro. Nós temos aí Londres. Londres deu uma paulada para cima, subindo impressionante 6,86. E aquilo, nós acertamos o fundo cravado aqui no 5515. Agora o mercado está voltando, rompendo 65,11. Amigo, vai ser explosão até 75,08. Nós temos a bolsa da Alemanha. Também acertamos o fundo ali em 11.472. Está vindo para romper 346, que é o fechamento desse gap, que na verdade já tinha fechado, né? E rompendo ali a bolsa da Alemanha, ela abre espaço para ir fazer novo topo histórico e vida que segue, tá? Então realmente um movimento muito, muito forte. A bolsa da França também aqui já acionou pivô, né? Movimento ultra forte, já acionou pivô. E aquilo, o alvo para cima tá lá no topo histórico em 61,91, tá? Xangai foi aquela bolsa que andou muito forte no ápice do Covid, né? E agora está aqui no movimento lateral, já tem meses e meses aí, tá? E a bolsa do Japão está em nova máxima histórica depois de 20 e tantos anos, né? Ó, a última máxima histórica era aqui, ó, lá em 96. E agora nós rompemos e fizemos uma nova máxima histórica aí na bolsa do Japão. E realmente a bolsa do Japão aqui está num vazio. Ela tem um espaço amplo para subir, amplo mesmo. E fazendo o movimento aqui anterior, nós temos alvo aí em 28.910. Então nós temos muito gás ainda para continuar subindo no mercado, tá? Legal, vamos falar dos pedidos lá do Telegram agora. Pedido do Felipe, Valide no gráfico semanal, acionou 9.1 de compra, deixou um dojizinho aqui. No gráfico diário, acionou 9.3 de compra na sexta-feira e tem tudo para romper esse 9.25 aqui e vir buscar 10.45, 11.19. Para quem busca entrada, esperar a confirmação desse rompimento, tá bom? Pedido do Marciano, Bradesco, Magalu, já falamos. Via Varejo no gráfico semanal, caindo aí 7,13%. É um candle feio, tá numa indefinição aqui entre 20 e o 16,55, então não vejo nada para fazer aqui por enquanto, tá? O ativo, ele tentou alguma reação ontem, mas sem sucesso. Isso aqui dá uma ideia de correção na parte baixa do Marubozu, né? Então, por enquanto, realmente a Via Varejo continua mirando ali os 17,19 no fechamento do gap, mais 16,55. Pedido do Wellington, Banco do Brasil, já falamos. BR Malls, BRML, que por sinal eu adorei a campanha de Natal dos shoppings da BRML. Eu vi ontem, antes de ontem eu acho, e achei muito divertido. O Papai Noel em quarentena, muito legal mesmo. Bom, BRML largando aqui um 9.3 de compra para segunda-feira. Veio corrigir exatamente nessa LTB aqui, que serve como ponto de suporte agora. O papel tem tudo para subir, pessoal. Tem tudo para subir. Acredito que 11,70 é uma questão de tempo. Pedido do Jandir. Eletrobras 3. Eletrobras no gráfico semanal aqui nós temos um fundo, um topo, um fundo. Parou ali na média móvel de 200. Se eu tivesse interessado em Eletrobras, eu começaria a olhar com carinho para essa posição que está agora, tá bom? Pedido do Alexandre. PetroRio, Prio 3. PetroRio fazendo um movimento, foi lá bater na média de 20 períodos e não conseguiu andar, mas eu acredito que o petróleo lá fora andando, a PetroRio aqui vai andar. Inclusive falei na quinta e na sexta-feira que nessa região dessa LTA aqui estava interessante para quem estava buscando oportunidade no papel. Quem ouviu com carinho aí, só na sexta-feira já foi 6% de alta e o ativo ele tá com cara de que vem testar essa LTB de novo e agora deve romper, tá? Provável. Enalta, Enat 3, no semanal batendo na média móvel de 200 períodos. Deixa eu dar uma limpada nesse gráfico aqui. Bom, vamos lá, vamos fazer uns estudos aqui, pessoal. Nós temos aqui uma LTB, segmento de reta ligando dois topos descendentes. Nós temos aqui uma LTB também no gráfico diário. Ó, tá aqui, beleza? Aqui no gráfico diário deu falso rompimento desse fundo anterior. Ó, deu falso rompimento desse fundo. Agora o nosso fundo mais relevante não é mais esse, e sim esse.
Para cima, entendo que nós estamos buscando uma simetria em V com alvo em 11,25, tá? E passou daqui, aí o mercado ele já começa a olhar com mais vontade para aquela LTB ali no gráfico semanal. E aqui no gráfico semanal nós somos fora da banda, voltamos dentro da banda, tá com todo espaço para vir fazer esse movimento justamente aí 11,25 e tudo mais, beleza? Pedido do Paulo, Itaú, já falamos, Banco Pan. Banco Pan no gráfico semanal, vamos fazer o estudo dele aqui também de novo. Nós temos aqui ó, uma LTB no gráfico semanal, correto? Nós temos aqui uma LTB. Nós temos aqui no gráfico diário também uma LTB, ó, ligando aqueles pontos lá. O mercado rompe essa LTB. E no gráfico semanal aqui, pessoal, nós estamos aqui parecendo um mastro bandeira, né? Ó, nós temos um baita mastro e a bandeira aqui. Então, Banco Pan aqui no gráfico semanal me passa a ideia de que rompendo esse 903, nós vamos romper essa LTB aqui e tem alvo em R$11,00 e R$13,32, tá bom? BID 4, baita movimento essa semana, lindo por sinal, acertamos na veia o movimento. Rompeu o pivô, alvo 23,63, 25,35, que é justamente ali no topo histórico do papel, né? E dali R$28,00, beleza? Legal. Pedido do Humberto, BTG Pactual. Opa, BPAC 11. BTG Pactual no gráfico semanal, o ativo está trabalhando de lado. O ativo ele deu uma esticada muito forte na questão da pandemia, né? Eu não duvido de ser um dos ativos que vai sofrer o famoso rotation aí, né? Aonde você sai de fluxo dele e você volta para os outros ativos, né? E aqui no gráfico semanal nós temos essa LTB aqui que provavelmente vai lá testar. Nós temos aqui uma resistência a ser vencida, que é justamente esse ponto de 81,68. E rompendo esse ponto aqui, nós temos um pivô que está se formando, né? Ó, fundo, topo, fundo. Rompendo esse 83,59 aqui, nós temos parada em 92,44, que é justamente o topo do papel aqui no gráfico semanal. Beleza? Legal. Pedido aí, quem mais? Cadê? Cadê? Tá ali, pedido do John Elbor. O cachorrinho, ele adora participar do vídeo. Cara, esse cachorro ele tem uma audição impressionante, porque ele não pode me ver começar vídeo, que ele começa a conversar com o vizinho dele, o outro cachorrinho. É impressionante, cara, impressionante. Bom, Elbor, pessoal. Elbor, nós temos aqui uma LTB, né, que é a maior. Nós temos aqui uma outra LTB, movimento primário e movimento secundário. Temos todas as médias por cima aqui, não vai ser brincadeira passar disso daqui. No gráfico diário aqui nós temos um pivô, que seria a primeira mudança de estrutura do mercado. Rompeu 10,64 aqui, confirmou, alvo 11,80, 12,52, 13,68, beleza? Legal. Cogna no gráfico semanal, deixou um doji, veio parar na média de 9 períodos. Pô, Luciano, no semanal então aqui nós temos um 9,3 de venda, é verdade, temos, tá? Se perder 951 é isso mesmo. Já no gráfico diário, nós temos aqui um pivô se desenhando, tá? Nós temos um pivô se desenhando, além de um 9,4 de compra se romper esse 4,83 e também um Joy de Napoli, tá? Então é o seguinte, aqui no semanal nós temos um fundo, um topo, um fundo. Se rompe esse 984 aqui, vai acionar o 9,4. E aí, rompendo esse 5,12, a primeira parada vai ser aqui no 5,54, que é o topo anterior e a média móvel de 80 períodos. Mas o que chama com força mesmo é o 5,79, 6,21, que é onde bate na primeira retração aqui no gráfico semanal, beleza? No gráfico semanal seria esse movimento. Não empolga tanto o OBV tá faltando andar. Vamos ver se esse OBV consegue romper esse topo anterior aqui para poder, de fato, partir o movimento, beleza? JBS já falamos, Via Varejo já falamos, PETS 3, acertamos o movimento de alta dela na veia e também o de compra, olha que lindo, cara, 17,40 eu falei na quarta-feira que ali era um ponto interessante para quem estava de olho no ativo, porque era o topo anterior, bateu o primeiro alvo, voltou, ali era compra na minha visão, com alvo em 19,67, 21,07, 23,44, lindo, quem pegou essa visão aí tá sensacional.
Local Web no gráfico semanal, deixando um padrão de topo também, aquela coisa do rotation, né, da rotação aí setorial, e tem espaço para corrigir, pessoal. Local Web ela tem um espaço muito grande para corrigir, tá? Desde lá do crash em março, o papel subiu como se não houvesse amanhã. Ele começou o IPO em fevereiro, né? Aí da máxima do IPO, pós-IPO, chegou a cair 64%, mas de lá para cá, cara, 700%. Isso aqui foi algo, olha, impressionante. Impressionante mesmo. Foi realmente impressionante. Então o Local Web aí tá de parabéns, o papel impressionante. Então tá com um cara que vai desenhar um ombro, cabeça a ombro aqui no gráfico diário, e aí teria um espaço para corrigir grande. Magazine Luiza já falamos, pedido do Newton, BTOW3, B2W. B2W no gráfico semanal, o papel não conseguiu consolidar. Tá com um cara que ele tá querendo vir fechar esse gap, tá? Tá com um cara que tá vindo querer fechar esse gap aqui. E é o seguinte, pessoal, eu vou voltar àquela nossa... Deixa eu fazer um estudo mais elaborado aqui, ó. Nós temos aqui essa LTA, beleza? Nós temos aqui uma LTA, que foi onde segurou o ativo ali no crash. A BTOW ela tem um perfil de fazer o seguinte, ó. Analisa comigo desde que ela começou essa esticada aqui lá atrás, ó. Ela faz fundo, corrige no 61.8, beleza? Faz fundo, tá aqui. Vem topo. Opa, corrige no 61.8. Beleza? Beleza. Aí fez fundo. Aqui. Opa. Tá aqui. Fez um topo aqui. Corrigiu no 61.8. Aí a esticada antes do crash fez topo. Fez fundo, corrigiu no 61.8. Então, é um padrão do papel vir buscar 61.8. Então, eu entendo que ele agora está no 61.8. Teoricamente, agora é o momento onde ele vai parar a queda. Mas ele poderia dar uma estressadinha aqui ainda e vir querer fechar esse gap aqui no semanal que está aberto para depois voltar, tá? Eu não olharia para venda agora em BTOW no gráfico semanal. Porra, Luciano, mas ele pode vir bater essa LTA, como ele vem fazendo aqui e tudo mais. Eu concordo com você, mas fazendo esse estudo da Fibonacci, eu entendo que agora ele está numa região de suporte muito interessante. E se você olha no passado, ó, olha todas as esticadas que o papel deu. Ó. Esticou, qual foi o ponto de parada? Topo anterior. Esticou, qual foi o ponto de parada? Topo anterior. Esticou, qual foi o ponto de parada? Topo anterior. Esticou, qual foi o ponto de parada? Topo anterior. Esticou, qual que seria o ponto de parada agora, pessoal? É tendência, né? Aquela coisa. Follow the trend e acabou. Tá? Então aqui é uma tendência mesmo. Então eu entendo que agora a BTOW aqui no gráfico semanal, para quem busca aí uma relação risco-retorno interessante, tá numa região bem atraente. Bem atraente mesmo, tá? Então vale ficar de olho aí no papel, beleza? Pedido do Cauê, Login 3. Login 3 no gráfico semanal está num gráfico indefinido, né? No gráfico diário aqui teria que romper esse R$16 para vir buscar 17, 18 e 12. Por enquanto não vejo nada para fazer aí a não ser esses cenários. Trisul, no gráfico semanal, nós estamos aqui num movimento descendente. Parece aqui também está fazendo um mastro bandeira no gráfico semanal, né? Nós temos aqui ó, um topo, nós temos um fundo, um outro topo. Isso aqui configura-se como uma LTB. Aí nós temos esse outro cara aqui, que ó, foi onde bateu essa semana, uma LTB perfeita aqui no gráfico diário. E eu entendo que se o mercado conseguir, de fato, desbancar essa LTB aí atual, ele vai estar fazendo um mastro bandeira. E o alvo seria 15,56, 18,93. Beleza? Legal. CVCB3. CVCB3 acionou o Harami semana passada. Lindo movimento. Eu entendo que esse papel vai continuar subindo, tá? Ele parou essa semana justamente naquela LTB que a gente havia comentado, né? Ele não conseguiu passar dela. Ok? Deixa eu ajustar aqui. Pronto, ele não conseguiu passar dela. Mas eu entendo que agora ele vai tentar esse rompimento de fato. E aí nós teríamos espaço aí para vir 16, 17, 29, quiçá 19,50 rápido, tá? E a Embraer
A Embraer foi só alegria, né? Acionou o Harami com gap ali. Quem já estava comprado lá na região do suporte ali foi lindo, né? Lembra que eu falei da compra aqui da Embraer, inclusive falei no grupo fechado, quem pegou essa compra aí, quase 30% de lucro já. No gráfico diário aqui, acionou 9,3 de compra. E, cara, o papel ele tá com um cara que vai querer subir, né? Tá com pinta de que vai. Então nós temos aqui um fundo. Ó, nós temos um fundo, nós temos um topo, nós temos uma tentativa de fundo sem sucesso. Agora o mercado está com um cara que vai querer fazer um novo teste para romper 759. Passou 759, 862, 929, 1039. E vale frisar que o 1039 é justamente ali o topo recente depois do crash ali de março, tá bom? Legal. Pedido do Fabrício, Banco do Brasil, já falamos. Multiplan no gráfico semanal está numa região de resistência, o papel não conseguiu passar, então não vejo nada ainda para fazer aqui, tá? No gráfico diário ele está fazendo uma correção na média de 9,3 de compra caso romper, e aqui nós vamos ter um pivôzinho caso ele concretize esse movimento. Então, se eu tivesse de olho nesse ativo, o que eu faria? Pô, rompeu aqui esse cara no gráfico diário 23, 20, 15, eu tomaria um pedaço da mão. Rompeu 25, 25, tomaria o outro pedaço. Que dessa forma você faz um médio a favor do movimento e aí você tem alvo lá em 29, 32 reais e vida que segue, beleza? BRML já falamos, CCRO3 no gráfico semanal bateu na média de 200 e capote, no gráfico diário bateu na LTB e capote. Por enquanto realmente o papel está olhando para baixo. BKBR3 no gráfico semanal está querendo romper essa cunha aqui, mas para tal tem que confirmar essa semana. Deixou aqui um 9,3 de compra armado para essa semana. E aqui também é a mesma coisa, ó, pessoal. Nós temos um fundo, topo, fundo. Se o papel conseguir romper esse topo anterior aqui, fazendo aqui um fundo, topo, fundo, ele aciona o 9,3 de compra. É o mesmo esquema. Eu compraria um pedaço na mão aqui, tipo 30% do lote. Pô, se eu quero comprar 1.000, eu compraria 300. E se estopar, o stop fica barato, stop técnico, né? Agora, se ele vir e passar desses 12,08, que é onde está a média de 200 aqui, aí você compra os outros 70%. Dessa forma, o teu médio vai ficar mais barato em relação a uma compra total aqui nos R$12. E aí você tem alvo lá nos 12,90, 13,47. Mas o que chama mesmo é os 14,39 aqui no gráfico semanal, que é justamente o topo pós-crash. Beleza? Also 3... nada para fazer, o ativo está completamente de lado, tá? Mesmo aqui no gráfico diário, ó, que o ativo está fazendo uma correção que poderia trazer um 9,3 bem interessante ali. Só que o que nós temos aqui, pessoal? Olha lá, ó. Nós temos essa LTB bem na testa, então eu não me sinto muito atraído por esse tipo de entrada não, tá? Cogna, já falamos, CEMIG 4, gráfico semanal, rompeu ali aquela LTB, confirmou esse rompimento no gráfico diário, voltou, 9,4 de compra, está com cara de pré-pivô aqui para vir bater R$12, 12,64. Cogna já falamos, B3 já falamos, EQTL3, Equatorial no gráfico semanal devolveu com muita força, no gráfico diário está deixando um PCzinho de compra aqui, eu estou interessado em Equatorial, acho que esse ativo ele pode andar e andar bem. TRPL4 bateu o nosso último dos últimos alvos de FIBO, como eu comentei, eu colocaria no bolso, tá? E boa, cara, eu tenho TRPL4 na minha carteira previdenciária, mas não mexo nela, né? Lá é motivo de dividendos e tudo mais. Agora quem faz para trading realmente, agora colocar no bolso e buscar outras opções aí disponíveis no mercado. Marisa no gráfico semanal acionou aquele Harami, no gráfico diário aqui tá com toda a pinta de que tá fazendo um fundo, topo fundo, parou no 61,8, comentei isso daqui na quinta-feira, né? E aí agora, se ela vir romper o 7,35, alvo 8,20, 8,78, beleza. Tinha S3 no gráfico semanal, esticou, acionou aquele Pierce Line Pattern que eu comentei semana passada. Lembra que eu comentei? Região da média móvel de 200, só rompimento do fundo anterior e tudo mais. Veio bonito. E aqui no gráfico diário, rompendo esse 13,14, pivôzão, alvo 14, 14,64, 15,63, espetacular. BRPR3, BR Property, no gráfico semanal, nada para fazer. O ativo está completamente de lado. BRFS3... no gráfico semanal, acionou o Harami, deixando 9,1 prontinho para essa semana. E aqui no gráfico diário, fez a simetria em V. Para mim, esse papel continua olhando para cima, tá? Acho que ele tentou romper fundo, não conseguiu. Agora ele olha para cima com mais vontade. Duratex,
No gráfico semanal, bateu na média de 9 períodos de novo e voltou. No gráfico diário aqui, veio buscar fundo, deixou o martelinho, acionou. Não me sinto tão atraído por esse papel nesse momento, acho que tem muito mais oportunidade aí no mercado, mas é aquilo, quem está de olho no papel e tudo mais, acho que essa região é uma região interessante, tem uma relação risco-retorno legal. Localiza, também indo forte, é outro papel que não me interessa no momento, agora é questão de rotacionar, né, pessoal? Para cima, o ativo ele continua tendo alvo, tá? Ele continua tendo alvo, é papel para seguidores de tendência e boa. E Minerva acionou o Harami no gráfico semanal, região de média móvel de 200 períodos. No gráfico diário aqui, será que ela está fazendo um recuo para fazer pivô? Nós teremos um fundo, um topo. O limite é agora, né? 9,92. Então na segunda-feira teria que já abrir com gap e continuar o movimento ascendente. Ou no máximo dar ali uma bicadinha e tudo mais, beleza? Pedido do Gustavo, SAPRE 4, Sanepar preferencial. Sanepar preferencial essa semana acionou 9,1 de compra. Não me interessou esse ativo. No gráfico diário já começa a me interessar, porque nós temos um Harami aqui em cima do fechamento de gap, em cima de uma região de 61,8 de FIBO. Então, se esse cara ele rompe esse topo aqui na segunda-feira, acredito numa relação risco-retorno muito boa, porque você tem um stop aqui muito claro e muito barato para um alvo já longe, e que se acionar esse pivô aqui, ó, se esse cara vai e rompe esse pivôzão, tá lá, ó, fundo, topo, fundo, cara, tem alvo em 5,71, ou seja, você tem uma relação risco-retorno aqui, potencial de 12%, então bem legal. EQTL já falamos, TRPL 4 já falamos, e RBR3, no gráfico semanal o ativo fechou de lado, no gráfico diário em contrapartida está deixando aqui um padrão bem interessante, virou a média para cima, né? 9,1 de compra se romper, e se romper o 7,02 entendo como pivô com alvo 7,66, 8,05, que é justamente esse topo anterior. Pedido do Rodrigo, Tiet 11, bateu o nosso alvo, colocamos no bolso, né? Agora é ficar de olho se ela vai conseguir romper essa LTB aqui no gráfico semanal. Caso rompa, aí o papel ele tem muito espaço para andar. Muito espaço para andar mesmo, tá? Porque daí o papel ele tira, ele abre a banda, pô, ele dá todo o cenário aí para andar muito mais forte, né? E pensando nesse pivôzão aqui, ó, fundo, topo, fundo que confirmou, o alvo para a STT seria no topão ali, 18,36, depois 20,19, beleza? Tiet 4, a STT preferencial, Tiet 4, mesma visão, beleza? Exatamente a mesma visão. Rani 3, Irani, no gráfico semanal, o ativo ele... Deixa eu dar uma limpada nisso aqui. No gráfico semanal, nós temos aqui uma LTA. Está trabalhando abaixo dela, eu só entendo que fica interessante realmente voltando acima dessa LTA e rompendo esta LTB aqui, beleza? Rompendo essa LTB, aí eu acho que fica interessante. PNVL3 de MED. De MED, o ativo está fraco pra caramba, né? Não conseguiu consolidar esse movimento aqui. Mas é aquilo, né, pessoal? Veio tentar fundo de novo, não conseguiu. Então, se o papel agora vier e romper esse topo de 22,14, nós vamos ter um fundo duplo aí. Aí o papel pode andar forte. Aí ele pode andar forte, tá? Então ficar de olho nisso daí. Elbor, já falamos. Tecnisa 3. Tecnisa 3 no gráfico semanal acionou o Harami. No gráfico diário, nós surfamos o movimento de venda, né? Que ela veio bater o alvo da venda e agora eu entendo que ela vai acionar pivô aqui 9,39 com alvo em 10,38, 10,99 lá na média móvel de 200 períodos e na média móvel de 20 no gráfico semanal. E o terceiro alvo seria 11,98, que é justamente na média móvel de 80 períodos aqui no gráfico semanal. Então um movimento bacana para cima. Itaesa bateu o nosso primeiro alvo, lindo pra caramba, sensacional. E pra cima tem alvo, 35,12, 35,98 e vamos que vamos. Não pegou o nosso stop, tá? Não pegou o nosso stop. Na quinta-feira eu falei lá no grupo fechado, pessoal, stop na mínima do dia, porque o papel esticou. Se pegar o stop, paciência, vida que segue, mas não pegou, agora o stop na mínima da sexta-feira. E vamos que vamos e tudo certo, beleza? Legal. Pedido do Marcos, Mills 3. Mills 3 no gráfico semanal deixou um Harami, acionou essa semana, mas não conseguiu desenvolver. O papel está fraco. Aqui no gráfico diário, ele realmente só vai empolgar se conseguir romper essa LTB aqui, beleza? LPSB3, Lopes Brasil, no gráfico semanal o ativo está de lado, no gráfico diário está testando fundo de novo, nada para fazer. Marisa já falamos,
E C&A, também acertamos na veia o movimento, ó, de novo, pessoal, fundo, topo, fundo, 61,8 de FIBO, média móvel de 200 períodos. Deixou aqui um quê? Um Pierce Line Pattern. Então, se nós tivermos aqui, além de ser um Harami, né? Então, se nós tivermos aqui um rompimento desse fundo, entendo que dá para pegar um pedaço da mão aí, o stop seria aqui embaixo, para poder vir entregar aqui uma parte em 14,48 ou até comprar mais com alvo em 16,27 se o mercado conseguir confirmar esse movimento, beleza? Maravilha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo a todos muita paz, prosperidade e sucesso essa semana. Que seja uma semana muito abençoada com a graça de Deus. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu!